estar em nosso meio, né? Inclinemos nossas cabeças e agora vamos receber o pregador, o irmão Ademir, que vem lá de Campinas. Irmão Ademir, bem-vindo à plataforma. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, é um grande privilégio, Senhor, poder voltar neste lugar, ó Deus. Estamos reunidos aqui, Senhor, esperando o mover do Teu Espírito a nosso favor, Pai. Te agradecemos por aqui estar, Senhor, e pedimos que a Tua unção vivifique a Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo te louvamos, Pai. Amém. O Senhor Jesus continue abençoando a todos vocês. Graças a Deus. Nós estamos aqui surpreendidos. Pastor Samuel falou com a gente em Goiânia e a gente disse para ele que talvez estivesse por aqui. Aí ele disse assim: então o senhor me liga, viu? Se o senhor estiver lá, o senhor me liga. E eu, para obedecer, né? Liguei para ele hoje à tarde e disse: então o senhor prega. Ele disse: muito bem, parabéns para o senhor. Parabéns para o senhor, né? Então, nós estamos aqui, irmãos, como todos vocês, dependendo de Deus. Nós agradecemos o pastor Samuel por essa confiança, né, de deixar falar vocês, né? Ele disse: eu não vou estar, irmão, o senhor faça por aí. Isso, muito bem. Então eu agradeço a ele, né, a paciência de vocês que estão aqui nessa noite, né, para ouvir. Nós não temos nada de nós mesmos, irmãos. Nós temos a mensagem do profeta de Deus. Essa que prega, eu não sei pregar nada, né? Mas nós vamos ler São Mateus, capítulo 27. Deus abençoe todos os presentes, os ausentes, eu não sei, acho que é, né? Deus abençoe. São Mateus 27, a partir do verso 27 também. Deixa eu lembrar, senão depois, né? A minha companheira ali, ó, irmã Janaína, tem que lembrar, senão depois. Irmã Janaína, irmão João Wesley, meu filho está ali, ó, e a minha esposa está aqui. Nós viemos fazer uma visita e estamos visitando, né, recebendo a bênção junto com vocês. São Mateus 27, verso 27. O profeta de Deus leu essa leitura, é uma leitura extensa um pouquinho, mas será de benefício. Amém? São Mateus 27, ele diz assim: e logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber.
E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita, outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. Podeis os assentar. Vamos ouvir o hino. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, comigo ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo.
sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, comigo ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. Graças a Deus. O bom companheiro prometeu estar conosco todos os dias. Existem escrituras, irmãos, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Todo cristão tem escritura que você carrega, tem que carregar junto. Eu sempre gosto de frisar isto. São Mateus 28:20, você não pode esquecer nunca. É que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Em que situação? Em qualquer situação. Jesus diga assim, a Bíblia diz: se você se tornar infiel, ele permanece fiel. Quando ele fez o juramento, a Escritura diz, ele não tinha um maior por quem jurar, então ele jurou por ele mesmo. Por isso que a palavra de Deus não falha. A mensagem é sempre presente em Água da Rocha. O profeta diz, é o ser humano que deixa Deus. Deus nunca deixa o ser humano. Pode acontecer o que acontecer na sua vida. Porque é assim, irmão, o amor humano, quando acontece alguma coisa na vida do outro, a tendência é afastar. Mas o amor de Deus não. Ele salvou-nos por amor. Não importa, não anula o amor de Deus um acontecimento na nossa vida. Por quê? Porque Deus não muda, permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, nós temos a grande tendência de esquecer-se. A amnésia está tomando conta do mundo. Às vezes você está procurando uma coisa com o objeto na mão. Alguém já passou por isso? Né? Às vezes você está procurando uma caneta com a caneta no cabelo. E vai assim, né? E aí você sabe, às vezes está procurando a caixa de fósforo para acender o fogão e está com a caixa de fósforo na mão. E por aí, cada um sabe o que acontece. Então, a tendência, o inimigo quer o quê? Que nós esquecemos do Salmo 103, por exemplo, certo? Vocês lembram o que está escrito no Salmo 103? É um convite de Deus, para quê? Para que o ser humano não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele começa dizendo, bendiz, ó minha alma, o Senhor. É como se dissesse, fala sempre dos benefícios de Deus, para você não esquecer, né? Lembra sempre que, ó Deus, hoje eu levantei. O benefício. Às vezes, nós pensamos em milagres, naquele que o cidadão estava com a muleta, saiu correndo. Que ele estava na cadeira de roda, levantou e saiu correndo. Mas o milagre, irmão, você levantou hoje cedo. Você quer ver milagre? Olha para você. Olha para o espelho, rapaz. Você vai ver um milagre tremendo. Eu estou vivo, Senhor. Eu posso me alimentar, Senhor. Tem gente com sonda no nariz. Tem gente de todo jeito no mundo. Mas eu posso ir e eu posso voltar. Às vezes é até bom fazer uma visita no hospital de vez em quando, viu? Porque senão a gente esquece. Você vai na UTI da Unicamp lá em Campinas. Foi o pior lugar que eu já vi até hoje. Você encontra gente quase que emendada de arame. Todo espedaçado. Né? Por problemas, às vezes não é nem um acidente, é um acidente físico nele mesmo. Uma doença, um mal que acometeu, e a pessoa está lá tudo diferente de você. E às vezes a gente esquece do benefício, né? O profeta conta a história daquele homem
que foi criado no mar. Ele estava acostumado com as ondas, ele estava sempre por ali, e um dia ele encontrou uma outra pessoa que estava correndo para o mar. Correndo, ele disse, eu vou lá ver as maravilhas do mar, eu vou lá ver as ondas do mar, vou ver as gaivotas, vou ver. E ele encontrou aquele homem, o marujo, lá na beira do mar, e o homem olhou para ele e falou assim, onde você vai com essa pressa toda? Ele disse, eu vou lá, eu vou ver as maravilhas que o mar tem. Ele disse, nada, rapaz, eu fui criado lá no mar e não vejo nada dessas coisas que você está fazendo. Então, às vezes, a gente está nesta mensagem de Deus, e às vezes, irmão, nós não damos o valor devido. Nós ouvimos no encontro, nós não sabemos valorizar, às vezes, o companheirismo que nós estamos. Mas sabe por quê? Porque você nunca saiu. Se você sair, você vai ver como é que é aí fora. Nós, às vezes, não valorizamos essas situações. Mas, nessa noite, nós queremos voltar-nos para lembrar, não esquecer de nenhum dos benefícios de Deus. Você vai chegar na sua casa e vai ler o Salmo 103 essa noite. Mas o profeta fez essa grande leitura para pregar essa mensagem que eu quero ler com vocês, aquele dia no Calvário. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos até do Calvário. Nas provas que vêm na vida da gente, porque quem é que não está gemendo hoje? Até a natureza, a Bíblia diz, está gemendo. Até a natureza está gemendo. Por quê? Está tudo acabado, irmão. Nós não temos rio, nós não temos mais nada. Aqui para baixo ainda vocês podem ter alguma coisa, né? Mas nós lá em cima não tem mais nada, acabou tudo lá para cima. Mas assim, o governo está gemendo, a igreja está gemendo, o pai está gemendo, a mãe gemendo, o filho gemendo, está todo mundo gemendo. Por quê? Porque o mundo está de ponta cabeça. Mas o Filho de Deus tem uma esperança, tem uma saída. Aquele dia no Calvário nós vamos meditar aqui, e o profeta diz aqui, no parágrafo 24, ele fala assim, quando é que aquele dia no Calvário deve ser lembrado? Quem quer dar uma sugestão aí? Que ele fala aqui. Quem quer dar uma sugestão? Qual que é o dia, irmã, que o Calvário deve ser lembrado? Oi? Não, o profeta diz aqui, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Por que que o Calvário deve ser lembrado todo dia? Porque foi ele que destrancou a porta para nós. No Calvário, o profeta diz aqui, Jesus foi a 0. Para quê? Para você ser pelo menos 9. O que é ser 9? É ser agradecido. É ser feliz com o que tem. É saber em quem você tem crido. É saber quem você é. E alguém disse para o irmão Brano assim, profeta, eu não sou digno, irmão Brano, eu não sou digno disso, eu não mereço, eu não sei. Aí o profeta respondeu, se um dia você descobrir uma maneira de se tornar digno, me ensina que eu quero fazer também. Por quê? Nenhum de nós éramos dignos, irmão, até o dia em que Jesus consumou essa obra no Calvário. E você tem que entender no parágrafo, aliás, no versículo 51 de onde nós lemos, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque tudo tem que ser Deus, você não pode fazer nada. Agora, antes nós não podíamos entrar na presença de Deus, o véu tampava. Mas aí veio o próprio Deus, rasgou o véu de alto a baixo, e o profeta diz, antes entrar na presença de Deus era morrer. Morrer agora é não entrar. Por quê? Porque Deus abriu um caminho para nós. Ele foi a 0 no Calvário, para que nós tivéssemos, como Jó disse, eu sei em quem tenho crido.
Jó, irmão, estava numa situação que até os amigos foram embora. A saúde foi embora, a mulher foi embora, os bens foram embora, ele ficou sem nada. Mas ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Por quê? Porque houve um dia no Calvário. E o irmão Branham diz assim que Jó, naquela angústia, todo mundo abandonou ele. Ele teve uma revelação e ele viu a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus nem tinha morrido fisicamente. E agora nós, que já estamos do outro lado, que temos escritura, que temos tudo pronto, o que é que nós temos que fazer? Somente crer. Agora nós sabemos disso tudo. Então o profeta diz, ele foi a zero. E aí no parágrafo 40, aliás no 39, ele fala assim, ó, não há ninguém que já visitou o Calvário. Você já visitou o Calvário? Amém? Visitou ou não visitou? Nós visitamos o Calvário. Nós estamos na mensagem da hora. Nós sabemos o que o Calvário significa para nós. Então ele diz assim, ó, não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era, o Calvário. Ele diz assim, ó, ele nunca mais poderá ser o mesmo. Então nós saímos daquela vida de reclamão para gente grato agora. Reclamava de tudo. Hoje não. Hoje você está feliz. Diz, oh Deus, Senhor, eu posso respirar. Senhor, eu creio na mensagem do dia. Senhor, eu tenho o que eu tenho por causa daquele dia no Calvário, Senhor. Eu tenho uma Bíblia na minha mão por causa daquele dia no Calvário, Senhor. Eu conheci esta mensagem grandiosa que nos tirou da confusão por causa do quê? Daquele dia no Calvário. Ele abriu os nossos olhos. Então o profeta diz, ele nunca mais poderá ser o mesmo. Já pensou um crente da mensagem voltar para a denominação? Tem jeito? Você consegue? Você consegue comer pão fermentado ainda? Você consegue escutar aquelas baterias que detonam os ouvidos da gente? Você consegue ver história de carunchinha com uma mensagem poderosa dessa na sua mão? Não tem como ser o mesmo. Nem que você queira, não dá. Porque a sua alma encontrou o que é verdadeiro. E a Bíblia diz, no que é verdadeiro nós estamos. No que é verdadeiro nós estamos. Aleluia. Isso é em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Então ele diz, olha, alguém que já visitou o Calvário e viu da maneira que ele era, ele nunca mais poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou ou ansiou é encontrado quando ele alcança aquele lugar. Oh, irmão. A oração, o profeta diz assim, a oração muda até a mente de Deus. É um segredo que cristão não pode esquecer. A oração. Se eu pudesse dizer, é uma força de expressão da minha parte. Você acorda Deus de madrugada. Não é que Deus está dormindo, viu? O Salmo 121, se me falha a memória, ele diz, eis que o Senhor, aquele que te guarda, nem pisca. Você vê o cuidado que Deus tem com você. Nem pisca. Está olhando tudo que acontece. Você está respirando, Ele está te olhando. Essa é minha filha. Eu me lembrei de um rapaz lá em Campinas. Esse que não era filho de santo, era pai de santo ele, sabe? E ele contou um testemunho, não sei se eu já falei isso aqui. Ele disse que morreu uma mulher cristã, e quando foi à noite ele foi lá, ele sendo pai de santo, foi lá para cortar o cabelo dela fora, para fazer, vender, entendeu? E ele foi lá no cemitério à noite, chegou lá com a pá,
para poder cavar e tirar a irmã para cortar o cabelo da irmã. Quando ele chegou perto da sepultura da irmã, tinha um homem em pé. Aí ele chegou com a pá e foi colocar na sepultura, nem ligou para o homem que estava de pé. Aí disse que ele me contou, ele pessoalmente me disse isso aqui. Aí ele disse assim: quando eu fui levando a pá, irmão, o homem falou assim: nessa aí não. Não. E ele quis insistir. Ele disse: essa aí é minha. Você pode cavucar o cemitério tudo, mas essa aí não. Glória, irmão. Jesus cuida de nós. Quando você está descansando, Ele está olhando. Essa é minha filha. Hoje, quantos males poderia ter nos alcançado? Enfermidades, os ares estão contaminados, irmão. Mas Ele sustentou seu pulmãozinho. Aleluia. Sustentou você de pé. Você disse: eu vou adorar a Deus hoje. Eu não posso esquecer desse benefício nessa noite. Eu não posso, Deus, deixar de ir nesse culto essa noite, porque o benefício da vida estava lá. O seu pulmão, ó, e Jesus cuidando. Aleluia. Como é que você vai ser o mesmo? Tem mais jeito. Não tem como. E o profeta diz assim, ó: este foi um dia tão importante, uma coisa tão importante, e isso estremeceu o mundo. Quando nós lemos essa escritura, quando nós lemos esta palavra, essa mensagem, acontece, estremece às vezes a gente dentro. Meu Deus, que grandeza é ouvir direto de Deus, porque a mensagem, irmão, é direto de Deus. É Deus falando diretamente conosco. Irmão, era só o vaso, né? Você ouve direto de Deus. Você vê a sua vizinha, o seu vizinho denominacional, que situação que está? Mas quando você lê um parágrafo só, é vida eterna. Sua alma encontra força para você caminhar mais um pouco. É mesmo que o alimento que Elias recebeu, caminhou 40 dias. Graças a Deus, né? Isso estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Agora, eu queria chegar aqui com vocês. No parágrafo 66, o profeta fala, e eu queria meditar com vocês isso aqui. 3 coisas que o Calvário significa, e nós não podemos esquecer mais. Parágrafo 66, a mensagem aquele dia no Calvário, ele diz assim: primeiro, nós devemos procurar o que aquele dia significa. Primeira coisa, o que significa aquele dia no Calvário? Ele diz aqui mais para trás: aquele dia no Calvário encerrou o assunto do pecado para sempre. Então, irmão, você não tem pecado. Você não pode aceitar isso. O inimigo às vezes mostra defeitos. Defeitos não é pecado. Pecado é ser incrédulo. Fraqueza, falha. Isso não é pecado, o profeta nos ensinou. Pecado é ser incrédulo. Você é incrédulo? Não. Você crê na palavra de Deus? Então você não tem pecado. Só que o inimigo sujo, ordinário como ele é, ele pega os seus defeitos e põe na sua frente. Está vendo aí, ó? Olha o que você fez. Eu ouvi alguém dizendo, que eu gosto de falar se eu leio, mas eu ouvi um irmão testificando que o irmão Brando diz: eu não li, eu vi alguém dizendo. O irmão Brando diz assim, que Satanás, a única vez que ele falou verdade foi quando ele chegou diante de Martim Lutero com aquela lista de pecado, de falha de Martim Lutero. Diz o irmão que o irmão Brando diz: foi a única vez que ele falou verdade. Por quê? Ele tinha razão contra Martim Lutero, mas não tinha direito, irmão. Muitas vezes o inimigo tem razão contra mim, contra você, mas não tem direito.
E então ele foi falando: aqui, Martim Lutero, você fez isso, você fez isso, fez aquilo. E Martim Lutero, assim, está tudo certo. Só que está faltando mais coisa aí que o senhor não escreveu. E aí, está faltando mais? Os curiosos, os advogados de Satanás, quer saber defeitos. É essa que é a função deles. Porém, o Filho de Deus quer saber do que Deus está fazendo. E então o que acontece? Martim Lutero falou: o senhor esqueceu de escrever aí também que o sangue de Jesus Cristo me lava e me purifica de todo pecado. Faltou essa frase. Aí as outras apagaram. O resto da lista queimou. Quando o Martim Lutero falou: escreve embaixo aí também, com letra vermelha bem grande assim, ó: o sangue de Jesus Cristo me lava e me purifica de todo pecado. Então você não pode esquecer o que significa. O significado do dia no Calvário é o quê? É que ele encerrou o assunto do pecado para sempre. Acabou. Agora nós não estamos com histórias, agora nós estamos na palavra de Deus direto, na mensagem do dia. Segunda coisa, o profeta diz: segundo, nós devemos ver o que aquele dia no Calvário tem feito por nós. O que ele fez por nós. E agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer para com aquele dia no Calvário. Essas são as três coisas. O que ele fez, o que aquele dia significa, o que ele fez para nós, e o que é que nós devemos fazer agora. E aí o profeta continua dizendo: primeiro, devemos olhar dentro daquilo, pois é um grande dia. É um grande dia? Amém. Maior de todos os dias. Então o preço do pecado foi determinado. O poder de Satanás foi rompido. Você vai prestando atenção e guardando, viu? O poder de Satanás foi rompido. E agora queremos ver o que devemos fazer em troca. Agora, em troca, quando Jesus morreu no Calvário, naquele dia no Calvário, ele não somente pagou o preço dos nossos pecados, não foi só isso, mas ele também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-los. A Bíblia diz assim, ó: nem um louco erra esse caminho. O teólogo pode errar, mas o louco não erra. Lembrando a conta daquele homem que tinha aquela camiseta: eu sou louco. Vocês já viram, né? Eu sou louco por Jesus. E você é louco por quem? Andava na rua. As pessoas diziam: esse homem aí, ó, não tá bom não, né? Mas então, meu irmão, ele pagou o preço do nosso pecado. E só isso? Não, agora ele abriu um caminho para você segui-lo agora. Segui-lo através de sua palavra. Seguir através dos seus mandamentos. Esse é o caminho que ele abriu para nós segui-lo. Pois nós, como Adão que caiu, tem sido redimido, como o Espírito dirigiu a Adão que caiu, dirigiu Adão, o primeiro Adão, através do Espírito que tinha controle de toda a natureza. Então nós, o segundo Adão, ou o homem da terra, foi redimido por Cristo. Aquele dia no Calvário pôde conseguir isto. Agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Amém? Ele entregou o Espírito Santo que enviou isto de volta à terra para você e eu vivermos através dele. Isso é o que o Calvário significa para nós, para segui-lo. Primeiro olhar nisso, ver o que ele fez por nós. E agora, o que devemos fazer nós em recompensa a isso. O que você e eu devemos fazer? Pergunta o profeta. Agora, nós dizemos: bem, eu gosto disso, isso é muito bom, mas nós temos que aceitar isso. Você tem que receber no coração esse perdão.
Porque, irmão, tem gente aí, ó, no mundo, que já tirou até a vida por dizer assim, eu não me perdoo. Tem ou não tem? Foi ao suicídio, à loucura, abandonou a família, foi embora, dizendo, eu não me perdoo, eu fiz isso e não me perdoo. Você não perdoa mesmo, você não pode perdoar nem você próprio. Mas Jesus Cristo te perdoou. Você tem que ter essa consciência formada. Eu não posso me perdoar. Irmão Brando diz, eu não posso te redimir. Você não pode me redimir. Mas Jesus Cristo redimiu a todos nós. Oh, agora nós dizemos bem, eu gosto disso. Ele diz, nós temos que aceitar isso. E aceitar isso é aceitar sua pessoa. Cristo em nossos corações. Então estamos livres do pecado. Irmão, antes de nós sermos batizados em nome de Jesus Cristo, nós carregávamos até o sinal da besta. Mas quando você foi batizado em nome de Jesus Cristo, nós temos até aquele folheto que a gente distribui, né, às vezes. Por que batizar em nome de Jesus Cristo? Ou do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Para perdão dos pecados. E receba o dom do Espírito Santo. Você batizou em nome de Jesus Cristo? Então você está com os pecados perdoados. E você agora tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Então estamos livres do pecado. Portanto não há nenhuma algema do pecado pendurada em nós de maneira alguma. E às vezes a gente ainda acha de se condenar. É porque não sei o quê. É porque... Não, irmão. Não existe pecado em nós. Jesus Cristo nos libertou completamente do pecado. Não há algema do pecado empendurado em nós, de maneira alguma. Deus, somente como se nunca tivéssemos pecado. O sacrifício perfeito nos fez perfeito, pois Jesus disse, sede, pois, perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então não há mais nada para ser perfeito. Nós somos feitos perfeitos na presença de Deus. Mensagem do livro da vida do Cordeiro, o profeta diz assim, você comete um equívoco, parágrafo 156, se não me falha, ele diz assim, você comete uma falha, e aí você tem direito de ir e se ajoelhar e dizer, Deus, eu não tinha intenção de fazer isso. E aí o profeta diz, e Deus te responde, você continua perfeito. Você continua limpo, o sangue nos mantém limpo, diz o profeta. Agora, aí está onde perdemos a nossa posição. Se não observarmos, nós tentamos olhar para trás naquilo que éramos. Vocês estão entendendo? Amém? Está dando para entender? Se você olhar no que você era, o profeta diz, você perde a sua posição. Viu? Agora aí está onde perdemos a nossa posição. Se não observarmos, nós tentamos olhar para trás aquilo que éramos, e desde que olhamos para trás ao que éramos, o sacrifício nada significa para nós. Amém? Nada significa para nós. Oh, não pode você ver isso, igreja? Ele pergunta. Eu não tentaria a obra, eu não posso, e nem mesmo pode você. Não há nenhuma necessidade de tentar. Para começar, você está perdido. Desde que você olhe no que você fez, porém não olhe no que você fez, mas no que aquele dia no Calvário fez por você. Olha para isso, irmão. Nós temos que olhar todo dia para cima, em direção ao Calvário. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus, porque eu estou perdoado. Se o inimigo apontar para você, você aponta o Calvário para ele. Isso pagou o seu preço, isso estabeleceu a dúvida. Os seus pecados, sendo como escarlate, eles estão brancos como a neve, vermelhos como carmesim, branco como a lã. Então você não tem nenhum pecado. Todo mundo está ouvindo eu falar isso?
Você não tem nenhum pecado? O senhor está me ouvindo aí, irmão? O senhor aí? O senhor não tem nenhum pecado, hein? Por favor, saia daqui feliz. Sou Deus, o Senhor diz que eu não tenho nenhum pecado. Você está completamente sem pecado, não importa, isso aqui eu até grifei aqui, ó. Não importa o que você fez ou o que você faz. Parágrafo 73, ó. Não importa o que você fez ou o que você faz, você permanece sem pecado. Aleluia. Desde que você tenha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, os seus pecados são perdoados. Qualquer coisa que seja perdoada é cedida e esquecida. A Bíblia diz que Ló, irmão, era justo. Abraão era justificado. Qual que é a diferença? É porque o justo é aquela pessoa que fez algo errado e ele continua, ele é perdoado, porém ele fez aquilo. Entendeu? O justificado é aquele que fez, mas diante de Deus é como se ele nunca tivesse feito. Entendeu? Agora, nós somos semente de quem? Amém? Você é semente de Abraão? Então a promessa bíblica é assim: a sua semente, não é as suas sementes, é a sua semente possuirá as portas do teu inimigo. É você, é nós que estamos nisso. Jesus colocou a gente nisso. A eleição fez isso. Talvez nós não merecíamos isso, mas aquele dia no Calvário te colocou nisso. Seja agradecido, feliz de Deus, o Senhor me colocou nisso. E aí Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É do ano passado? Não, o que você fez agora de tarde, antes de vir para o culto. Já é para trás, já. Eu não estou mudando a escritura, vocês conhecem. Ele diz, Paulo diz assim: não julgo que haja alcançado o que seja perfeito, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. O que é para trás? É da porta para dentro, você já é para trás. Mas às vezes a gente sai do culto e o inimigo fala: tá vendo? Você foi no culto, mas ó, você lembra o que aconteceu ali em cima? E Satanás, lá em cima não aconteceu nada. O sangue de Jesus Cristo me mantém limpo. Oh, graças a Deus, irmão, por isso. Então o profeta diz: não importa o que você fez ou o que você faz, você permanece sem pecado. Agora o que devemos fazer? Agora, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. Agora começou a apertar a gente. Jesus nunca viveu para si mesmo. Jesus nunca viveu para si mesmo, ele repete. A sua vida foi gasta para os outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Irmão, olha para sua mão, erga assim, ó, erga aí. Olha para sua mão assim, ó. Essa mão aí, sabe o que essa mão é? Essa aí é a mão de Deus. Essa mão é a mão de Deus. Olha para o seu pé. Esse pé é o pé de Deus. Olha para sua boca. Essa aí é a boca de Deus. Como é que é isso, irmão? Ele diz aqui, ó, mão branca, diz assim, ó: Deus não tem outro pé, outra mão, outra boca, outro olho, outro corpo, a não ser o seu para andar na terra. Agora você diz: eu não sou de nada, irmão. Você é Deus. Quando Jesus andava aqui na terra, no dia de Jesus pessoalmente, o Pai, o Espírito Santo olhou e disse: este é meu filho amado, em quem me compraz habitar. Não é assim? Aí Jesus foi embora. E agora? Quem é o filho amado em que ele compraz habitar?
Hã? Fala o seu nome. Esse sou eu. Esse é você. Aonde Deus tem prazer de habitar hoje. Por isso ele diz, ele não tem outro pé, outra mão, a não ser a sua, para ajudar, para abençoar, para colocar a mão na irmã e dar saúde para ela, para mudar a história do filho, para mudar a história da família, colocar a mão sua sobre ele e dizer, Deus te abençoe. Aleluia. A sua vida foi gasta para os outros. Isso é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isso é bom. Mas quando você vive sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Eu acredito que aqui não tem. Mas é triste você ver um irmão passar para o outro e não ter coragem de falar Deus abençoe. É duro, irmão. O profeta diz, a maior coisa que você pode dar para alguém é dizer, Deus te abençoe. Mas tem gente que passa, desvia do outro. Esse aí eu não vou falar nada. Viu? É tão triste. Nós vamos ver aqui. Quando você vai à igreja, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Isso foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque ele não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna recebendo aquele dia e você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Aí ele diz aqui, alguém disse, como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Não vou falar Deus abençoe, porque aquela irmã, aquele irmão, aquele vizinho, aquele não sei quem, fez isso para mim, eu não vou falar. Eu estava, irmão, permita-me, eu estava no trabalho pensando. Irmão Felipe aqui, vou tomar por exemplo. Então, a gente faz isso, eu vou ficar inimigo dele porque ele falou comigo torto, eu não gostei. É meu inimigo, não saldo mais, passo direto. Mas, irmão, eu estava meditando nisso. Quem é que provocou eu e o irmão Felipe ficar em dificuldade? Quem é que foi? Não é o inimigo que chamou a atenção e disse, está vendo? Ele fez isso, está vendo? Aí, Agora, enquanto eu mantenho a raiz de amargura, o inimigo está em mim. E eu perdi a companhia do irmão que está do meu lado. Você está entendendo? O verdadeiro inimigo, eu continuo com ele. E o irmão que é meu amigo, que é a mão de Deus para mim, eu mando embora. Não vou falar mais com isso aí, não. Eu vi isso daí. Como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? O profeta diz assim, você não vive para si mesmo. Você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem, aquela pessoa que te xingou, que te deixou triste. Você vive para ela, você se tornam filhos e filhos, você se tornam filhos, e o problema disto é que a igreja tem se esquecido de que é filho de Deus. Vocês são filhos, vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos, então não vivam para si mesmo, viva para os outros. Agora, é aqui nessa mensagem, parágrafo 40, o profeta diz, a mensagem humilde 40, ele diz assim, isso é um lembrete do profeta, ele diz, não se esqueçam, é para mim, é para nós aqui, não se esqueçam, este tabernáculo perderá suas forças. Quando a gente era mais criança, a gente subia na árvore e fazia e acontecia. Agora tem que subir mais devagar. Não é certo? Não é certo, irmão? Eu vou subir a calçada aqui, porque enrosca o chinelo, sabe como que é, né? Falando fisicamente. Esse tabernáculo perderá sua força. Lembre-se. Por que ele perde? O profeta diz, lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. É para você que está apontado, irmão.
É para cada um de nós que essas armas do inferno estão apontadas. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. Ele está fazendo isso. Ele está ocupado nisso, diz o profeta. O negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, dizer, bem, você sabe o que o fulano fez? O profeta diz assim, ó, se você é a mão de Deus, é a boca de Deus, é o corpo de Deus, o profeta diz, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso, não dê ouvidos a isso de modo algum. Isso é o diabo. Está vendo? É Satanás, não creia nisso. Não creia, irmã fulano, não creia nisso. Quem vive fazendo errado é Satanás. O Filho de Deus não quer fazer não. E por isso ele tem o sangue a favor dele. Se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele. E aí o profeta puxa a nossa orelha. Não ore de maneira egoísta que diz, eu sei que é meu dever orar. Orar para a irmã, mas eu sei que é meu dever. Eu tenho de orar por esse irmão. Ele diz assim, leve-o para o seu coração. Amor fraternal é, em qualquer assunto que se esteja discutindo, se coloque no lugar do outro. Leve para o seu coração, bem no fundo, por essa irmão, seja quem for, e simplesmente fale e seja bem dócil, e antes de mais nada você o encontra exatamente de volta no culto novamente, está vendo? Porque a tendência do inimigo, irmão, é colocar nós com vergonha lá fora. Eu não vou lá não, porque já pensou? O que será que vão falar? Não é assim? Vou embora, não vou mais na igreja não, porque olha, o que vão falar de mim? O que os outros dizem não interessa, irmão, é o que Deus diz que interessa. O profeta Isaías diz, os pensamentos seus nem é o de Deus. Pensamento de ser humano não é nem o que Deus pensa. O irmão Brando diz, eu me preocupo às vezes com o que as pessoas pensam, porém, eu estou preocupado é com o que Deus pensa de mim. Esse é que eu estou preocupado. Por quê? Eu sou um problema. Mas eu sou um problema de quem? De Deus. Existe problema que Deus não resolve? Aleluia. O Senhor vai dar um jeito em mim. Irmão, ele diz assim, ó, aquele que vem após mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Não aconteça o que acontecer, Jesus fica mais perto. Irmão Brana conta a história daquele pastor que ele queria pegar a ovelhinha no colo. Vocês estão lembrados? Ele queria andar com a ovelhinha no colo, mas a ovelhinha não vinha na mão dele. Corria, ia embora. E aí o irmão Brana disse que um dia o pastor pegou uma madeira e ficou esperando. Colocou a comidinha e ela foi chegando devagarzinho. Quando ela chegou perto, o pastor quebrou a perna. Aí ela não podia correr. Aí apareceu um monte de crítico do pastor. Não, mas pastor, o senhor é um pastor muito mau? Quebrou a perna da ovelha? Ele disse, não, não é não. É que eu queria abraçar ela. Eu queria andar com ela, fazer um carinhozinho nela, mas ela não ficava. Aí eu quebrei a perninha dela, agora eu posso andar com ela. Às vezes o problema vem para Jesus fazer isso. Quando o problema chega, nós vamos lá. Parece que cantou um hino aqui, né? No problema chega, a gente vai para os pés de Jesus. Ô Senhor, eu disse, agora eu posso te carregar. Outro dia eu não podia, você estava todo importante, mas agora eu posso. Não vou dar mais um problema para você. Aí você fica nos pés do Senhor. Meu Deus, socorro, Pai Santo, ajuda, Senhor. Por quê? Você não é mais o mesmo. Não tem pra onde ir. Agora você está na presença de Deus. Graças a Deus, né? Então ele diz aqui,
Bem, irmão Brano, olha aqui, ó. Irmão Brano, eu posso viver para este irmão, porque ele é certamente um bom homem. Não é isso. Vou viver para o irmão Felipe, porque ele é meu companheiro. Não é isso. Viver para aquele homem não é isto. Eu posso viver para esse homem porque ele é um bom homem. Não é isto. Viva para aquele homem que te odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isso que eles fizeram com ele, com Jesus. Eles o mataram, ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isso é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você está encarando o céu agora. Quando eu tenho essa disponibilidade de dizer, ô irmão, perdoa. A irmã outro dia falou lá em Campinas, eu nunca vi o senhor triste. Falei, que jeito? Como é que eu vou ficar triste? Nem querendo não tem jeito. Por quê? Ô irmão, coisa boa é você conhecer o sabor da oração. Você está triste, negócio apertando aqui. Espera aí, deixa eu orar um pouquinho ali. E aí você vai ver o profeta, se der tempo aqui, né? Porque eu não sei. É 9 horas que termina? É isso? Irmão Sebastião, é 9 horas? Ah, então tá bom. Vou ver se eu encerro aqui. Ele diz assim, ó. Quando você tem aquilo, quando você, na linguagem bem popular, irmão, quando você passa por cima dos defeitos, tá entendendo? Do defeito do seu filho, do seu marido, do seu patrão, do seu vizinho, do seu esposo, dos defeitos. Ele diz então, quando você tem aquilo no seu peito, você sente essa graça dentro de você, você estará encarando o céu. Você sacrifica suas próprias coisas, a entrega assim como uma ovelha da sua lã, você olha em direção ao Calvário. Oh Deus, eu vou saltar aqui uns pedaços aqui e vou só ler aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Ele vai falando aqui, depois você pode continuar lendo. Eu estou parando aqui no 79, você pode continuar lendo se você tiver a mensagem. No parágrafo 96, o profeta diz assim: agora recorde, você não pode ser metade bode e metade ovelha. Não dá certo. Eles não se misturam. Já pensou? Eu sou crente, mas olha, meu braço não é. O profeta disse, você não pode. Eles não se misturam. Agora, há muitas pessoas que dizem, sim, sabe de uma coisa? Nós temos uma organização em nosso grupo, nós ajudamos os pobres, nós fazemos isto. Isso não tem importância, mas é o seu amor próprio nisto. Você não faz aquilo, você faz seus donativos em segredo, você não sai falando para os outros, eu fiz isso para o irmão no tempo que eu dei. Tem gente assim. Nós temos ministério assim. Fulano tem porque eu dei, fiz porque senão não tinha. Jesus falou no São Mateus capítulo 6, o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É melhor assim, meus irmãos. Oh, glória a Deus, nós ajudamos os pobres, nós fazemos isso, isso não tem importância, mas é seu amor próprio nisso, você não faz aquilo, você faz seus donativos no segredo. Jesus disse, é algo automático para você, não é mais do que ir e apanhar um copo de água. Você está com sede? Se seu próximo está com sede, você pensa nele também. Se seu próximo tem necessidade, você pensa nele da mesma maneira, como se fossem as suas necessidades. Você pensa nele da mesma maneira, como suas próprias necessidades. Não preste atenção naquilo, simplesmente segue vivendo na presença de Deus. Viu? É hora, irmãos. Nós, mensagem, Tabernáculo Brana, como diz o profeta, é hora de nós ficarmos perto um do outro. O irmão Brana conta daquelas, eu não esqueço o país agora, o irmão Brana fala que existia aquele muro
onde os passarinhos vinham e se aninhavam à noite para descansar. Os animais vinham e ficavam perto do muro. Mas chegou um dia em que os animais não vieram. Os passarinhos não vieram, o gado não veio, ficaram lá no meio do pasto. Os passarinhos foram para as árvores, não ficaram por ali. E aí alguém estranhou e disse, mas que coisa, os passarinhos não veio hoje. Mas houve um terremoto e o muro caiu. Só que os animais ficaram lá no meio do pasto, um pertinho do outro, passando calor para o outro. Eles encostavam na muralha para poder se aquecer. Mas como não tinha muralha, um ficou pertinho do outro. Um abraçou o outro. Os passarinhos ficaram tudo um pertinho do outro. É hora de nós ficarmos pertinho do outro. Porque o terremoto está por aí, ó. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Eu falo para minha companheira, para o meu filho. Se você tem vontade de abraçar, abrace. Se você tem vontade de beijar seu filho, seu esposo, seu parente, beija. Porque um minuto depois você não sabe mais se dá tempo. Aproveite o seu tempo. Aproveite o seu tempo com o seu filho, que ele cresce e você não vê passar. Viu? Fique pertinho do outro. Essa foi a vontade de Jesus na oração que ele fez. Ele quer que nós sejamos um. Aquele dia no Calvário preparou essa unidade para nós. Você vai embora sabendo que você está perdoado. Nunca mais você vai deixar o diabo falar nada para você. Porque você não é incrédulo. Você é ser humano. Ser humano é falho. Comete enganos, diz o profeta. Mas pecado você não tem. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos mantém limpos. Deus abençoe.